Olá pessoal, tá tudo bem com você? Eu espero que esteja ótimo. Este é o canal Muito Mais com o Daniel Pereira. Eu peço a você que se inscreva nesse canal, toque o sininho, tá? Faça o seu comentário, deixe o seu like, porque nós sempre estamos tratando aqui de assuntos muito interessantes, de todo meio, tá? De tudo o que a gente pode mostrar, a gente mostra. E nós estamos por um tempo falando um pouco sobre rádio. Estamos falando da rádio web, tá? E mais uma vez eu digo que algumas pessoas nos perguntam se esse negócio de rádio web tem audiência. Veja só, eu trabalhei em uma emissora de rádio no interior da Bahia. E lá existem 3 emissoras de rádio. Existe uma AM, que nós nem vamos contar com ela, porque rádio AM está complicado, né? E existe uma rádio comercial FM e uma rádio comunitária também FM. A rádio comunitária tem uma programação muito ruim, mas muito ruim mesmo. Tem 2 pessoas que trabalham, parece, lá na locução da rádio. A rádio é meio largadona, é meio assim, sabe, é meio política, né? Então, a rádio comunitária, ela é ruim, realmente ela é ruim. E existe a rádio comercial. Pasmem, ela é pior do que a comunitária. Ela é bem pior. E ela tem vários locutores, né? Até que locutores de boa qualidade, mas o jeito que é aquela rádio, ela não gera credibilidade, tá? Existe um jornal nela, né? Que tirou toda a credibilidade da rádio, totalmente, tá? Então, é complicado, né? E existe uma outra rádio que ela é web, tá? E que ela tem uma audiência muito grande. E ela tem um retorno muito bom para as pessoas que nela anunciam. Olha que interessante, né? Eu no começo nem falei que tenha 4, mas eu agora falo, tem 4 emissoras, né? Veja bem, a rádio web, ela tem tudo para dar certo. Tudo, tudo, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja bem, e nós pontuamos aqui alguns itens sobre a rádio. Primeiramente, a rádio não é para política, a rádio não é para religião, a rádio não é somente para esportes, tá? Ela pode ser só para notícias, sim, pode ser, tá? E nós vamos agora falar sobre a plástica de uma rádio. Veja bem, quando nós falamos da plástica de uma rádio, que é o essencial de uma emissora de rádio, nós estamos falando de vinhetas, vinhetão, tirse, comercial, tá? Testemunhal, locução, chamada, a música, né? O bloco comercial, o jornalismo, o ouvinte no ar, o esporte, a entrevista, o flash, o repórter de rua, tudo isso, tá? Tudo isso faz parte da plástica de uma rádio. Então, a plástica, ela é composta por vários elementos, tá? Vários elementos. Vamos começar a fazer o seguinte. A nossa rádio, a rádio web que você tem, ela é de que formato? Ela toca de tudo?
ela toca só internacional, ela toca só nacional, ela toca somente rock, somente gospel, ela é uma rádio de esportes. A rádio web que você tem, como que ela é? Qual é a programação dela? Então, antes de colocar uma rádio no ar, é necessário que seja feita uma pesquisa para verificar o que tem de rádio em sua cidade, AM, FM, comunitária e web. Você tem que fazer alguma coisa diferente e com muito mais qualidade. Sempre pense nisso. A qualidade é tudo. E a qualidade está na plástica, tá? Plástica é o essencial. Você pode perceber que, por exemplo, qual é a emissora que tem a melhor plástica? É a Globo, né? Então a Globo começa, por exemplo, de manhã cedo com o jornal, depois tem o jornal local, depois tem um programa feminino, já teve épocas que teve programa infantil, depois tem esporte, depois tem notícia, depois tem novela que é reprisada, depois tem novela de novo, depois tem o jornal. E o bloco comercial também você pode verificar que ele é uniforme, ele não muda. Então o bloco comercial, ele é muito importante. No rádio, você pode fazer bloco comercial a cada 15 minutos, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos ou até a cada 1 hora. Em qualquer um dos casos, o bloco comercial tem que ser atrativo, ele tem que atrair o ouvinte. Não é para o ouvinte, no horário do bloco comercial, tirar da emissora, porque senão não vai gerar audiência e também não vai gerar retorno para quem está anunciando. Não tendo retorno, a pessoa vai tirar o comercial ali do rádio, né? Agora, fica uma pergunta. Quem são as pessoas que gravam os comerciais? Ah, mas isso é de suma importância. E eu quero dizer para você o seguinte: o comercial, ele não pode ser gravado pelo mesmo locutor que faz o programa, pelo mesmo locutor que faz o seu programa, que faz uma porta de loja, pelo mesmo locutor que você ouve num carro de som, pelo mesmo locutor que anda na rua. Não. O locutor publicitário, a locução publicitária deve ser feita num estúdio de ótima qualidade, com uma trilha perfeita, tá? E deve ser feito por locutor ou locutores, e também locutora, desconhecidos do ouvinte, pois esta passa credibilidade, tá? E assim, jamais ainda que esse locutor faça jornalismo. É muito difícil, é muito raro você ver um artista ou um jornalista da televisão fazer comercial. Até faz, né? No caso do ator, do cantor, às vezes até faz, mas é difícil, tá? Porque, veja bem, às vezes ele está fazendo uma novela com o papel de uma pessoa má, aí ele faz um anúncio publicitário, ninguém vai comprar aquele produto, não é mesmo? Imagine aquele locutor que às vezes ele está lá no ar, daqui a pouco ele solta uma mentira, fala uma fofoca mentirosa, ele fala coisa que não deve, daí ele vai, compra numa loja e não paga, ou tem algumas namoradas da rua. Não, ele não gera retorno, tá? Ele não gera credibilidade. Então tem que ser feito por alguém que não esteja na rádio. E como é o bloco comercial? Olha, é importante isso. Quando o locutor termina a sua locução após a música do bloco, a última música a ser tocada, ele então vai falar o nome da rádio, né? Rádio Difusora, agora 3h20.
E daí entra o comercial. Mas o comercial não entra direto. Pode ser que esse bloco comercial comece com um jingle bem curto. Jingles são musiquinhas, né? Curtinhas, que tem na rádio. Só que tem um detalhe: se um bloco comercial começa com um jingle, todos os demais devem começar com o mesmo jingle, tá? Daí ele faz o quê? Solta o comercial número 1, solta o comercial número 2, com vozes diferentes. Se o número 1 foi uma locução masculina, e se você tem um comercial com uma locução feminina, solte a feminina depois. Ou dois locutores com homens ou duas mulheres com vozes diferentes, né? Então tudo bem, sem problema, vozes diferentes, tá? Agora, o pique do anúncio publicitário, tá? O ritmo do anúncio publicitário deve ser o mesmo ritmo da programação da sua rádio. Se ela é uma programação rock, então os anúncios têm que ser daquela linha, tá? E assim vai indo, tá? Uma certa vez eu estava ouvindo um diretor comercial de uma rádio de qualidade falando que tinha um anunciante que reclamou, né, do bloco comercial. Aliás, tinha um ouvinte que reclamou do anúncio de uma rádio, porque é uma rádio de qualidade, onde os anúncios são feitos numa voz padrão, e o governo do estado soltou uma publicidade de um axé. Não casa, não dá certo. Então precisou o governo do estado fazer um outro tipo de anúncio. Depois que passou o comercial 1, o comercial 2, coloca-se uma vinheta. Vinheta, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar o tempo de duração de uma vinheta, tá? Tudo tem duração. Comercial tem duração, vinheta tem duração, tease tem duração, né? Tudo tem duração, tá? Então, soltou uma vinheta. Soltou uma vinheta, coloca mais dois anunciantes, da mesma forma, nunca a mesma voz, e jamais locutores que trabalham na rádio. Já falei que locutores que trabalham na rádio e gravam comerciais, ele não gera retorno, ele não gera respeito, para o ouvinte, tá? Ele não gera, não adianta, ele não gera. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não gera. Ele pode gravar comercial para emissora da cidade vizinha, mas não para a mesma emissora, tá? Depois tem o comercial. Aí tem o comercial 1, 2, 3, 4, 5, 6. O comercial 5 e 6, mesma situação. Depois do comercial 6, o que acontece? Acontece assim: o locutor entra, dá o nome da rádio, a hora, e solta um tease. Então, Difusora FM agora 15h27. Tease. Tease é curto. E entra em seguida um outro comercial. E para terminar o bloco comercial, tem uma chamada de algum programa da rádio e termina também com um jingle, uma musiquinha curtinha, tá? E daí o locutor volta. Então, esta é a plástica que pode ser a cada 20 minutos. Eu estou com 4 músicas, eu tenho aproximadamente 20 minutos, tá? Então, significa que por hora eu vou tocar 4, 8, 12 músicas, tá? 12 músicas. E vou ter em uma hora 3 intervalos comerciais. Hora cheia, hora 20 e hora e 40. Tá certo? Então, dessa maneira, o bloco comercial já está plastificado. Mas não vamos parar por aí não. Tem muito mais situações para falar. Qual é o tempo de uma inserção comercial? Todas as rádios, elas projetam
o anúncio publicitário com uma duração de 30 segundos. Seja rádio AM, seja rádio FM, seja rádio comunitária, seja rádio web ou seja um canal de televisão. 30 segundos. Pode acontecer de ter anúncio de 15, mas é caso meio raro. Pode acontecer também de ter 45, mais raro ainda. E de 1 minuto, muito raro, tá? O padrão é 30 segundos. 30 segundos é o padrão. E qual é o tempo de uma chamada de um programa? Hoje, às 12 horas, você ouve aqui na Rádio Imperial o programa tal. Esta chamada, isto chama-se chamada, tem uma duração de 15 segundos. É padrão, tá? 15 segundos, tá? E quanto tempo dura uma vinheta? 10 segundos. E quanto dura um teaser? 5 segundos, 6 segundos, no máximo 7 segundos. Mas algumas emissoras têm o testemunhal. É o locutor, aí sim é o locutor falando sobre uma empresa. Pode? Sim, pode. Nesse caso pode, não há problema. Tá? É ele falando ali ao vivo. Tá? Geralmente dura 1 minuto, 60 segundos. A locução. Cada locutor está trabalhando em uma determinada emissora, né? E cada emissora tem um determinado padrão. Cada emissora tem uma maneira de programação. Um é sertanejo, outro é gospel, outro é uma música qualificada, uma é inglês, outra... Enfim, então, veja só. O locutor deve acompanhar, tá? E nunca o locutor deve falar alguma coisa por conta própria. O papel do locutor é somente anunciar uma música e desanunciar uma música. E ponto final. Ele não vai começar a falar de política, da família dele, da religião dele, do esporte que ele faz, da namorada dele. Não. Ele anuncia e desanuncia da hora certa e opera a mesa de áudio e colocam as músicas. Músicas estas que geralmente já vem programado para a mão dele. Ele tem que tocar aquela música que está ali no papel. Tem emissoras que não, elas deixam a critério do locutor. Mas as grandes emissoras, elas já têm um programador que coloca na mão do locutor a programação. Jornalismo. Gente, com jornalismo não se brinca. Passar a notícia é algo muito importante. Não se brinca. Isso não existe, né? Não se brinca ao passar notícias. Não faz piadinha ao passar notícias, né? Não mente. Não tem, no rádio não pode ter fake news, notícias falsas. Não, é somente notícias que estão realmente certas. Tem que ser feita uma pesquisa para passar a informação. Então, por exemplo, hoje, 15 de novembro de 2022, faleceu o ex-governador do estado de São Paulo, Fleury. Então, peraí, é uma notícia verdadeira? É verdadeira, tá? Então, posso comentar, eu posso falar, eu posso, né, falar o histórico dele, mas eu não posso brincar com isso, tá? Eu não posso brincar com a vida dele, sabe? Nada. Eu não posso passar as minhas coisas particulares no rádio, tá? Veja só, uma pessoa sempre me falou, o rádio é uma caixa de encanto. É alguma coisa que você não sabe direito o que tem ali. Você já viu alguém mostrar totalmente como é que é um estúdio de televisão? Como que é
onde tem as câmeras, como é onde tem os equipamentos, ele mostra assim muito superficial. Ninguém vai ficar mostrando, tá? Então vejam só que jornalismo é algo muito sério, tá? Muito sério. Deve ser passado com decência e com ordem. Os seus jornalistas devem ser qualificados. Existe jornalismo de várias maneiras, né? Existe um jornalismo tipo Jovem Pan, mas tem um outro mais descontraído, tal, mas tem que ser sem brincadeira, sem malícia. Gente, eu já ouvi proprietários de emissoras de rádio invadir o estúdio onde está sendo feito um jornal para falar cada coisa que não tem cabimento. Ministério das Comunicações é muito bonzinho, porque se eu fosse, eu já caçava a outorga disso na hora, porque não tem cabimento certas brincadeiras que as pessoas fazem em jornal. É lamentável. Existe também as notícias policiais. Ela deve ser passada por um outro locutor, tá? Que pode ser um repórter de rua, né? Que vai catar notícias na delegacia, nas ruas, nas favelas, no supermercado, no shopping, enfim, vai pegar a notícia. E daí ele entra com as notícias policiais. E existe também o jornalismo esportivo. Você já percebeu que as pessoas, quando estão falando, geralmente, presta atenção na televisão, que quem dá notícias esportivas é as mulheres, as jornalistas. E elas estão ali falando, né? E quando ela vai falar do esporte, ela dá um sorriso, né? Ela fala com mais alegria, né? Às vezes pode ser feito pelos homens, mas não passa tanta simpatia, né? Mas pelas mulheres passa mais simpatia a notícia. Pode também ter um programa na rádio somente de policial e pode ter também um programa somente de esportes. Eu já fiz rádio, tá? Eu dirigi uma rádio, que na época era AM, estava assim, destruída essa rádio, e eu transformei essa rádio em rádio news, rádio de notícias, tá? E tinha horário da notícia policial e tinha horário da notícia de esportes. As rádios também têm algo que vai além do sua plástica, que é o slogan, né? Então, Rádio Cidade, mais perto de você, né? Um exemplo, né? Elas têm um slogan, tá? Elas têm também uma logomarca, né? Tem uma logomarca, tá? A logo da rádio, tá? Isso é muito importante, que aquilo dificilmente mude, né? Vai durar muito tempo, né? Agora, esse dificilmente mude assim, não é também para ficar 10 anos com a mesma logomarca. Infelizmente, eu conheço emissoras de rádio que tem mais de 10 anos com a mesma vinheta, com a mesma chamada, com o mesmo anunciante, fazendo a mesma propaganda, né? Tem outro dia, uma moça fez 18 anos, ela gravou um comercial que ela fala assim: agora eu tenho 18 anos. Só que a moça já deve estar com uns 30 e o comercial está lá, né, rodando, né? Então o comercial deve ser mudado, logomarca deve ser mudada, programação deve ser mudada, não constantemente, tá? E tem que ser lento, bem lento. Ele tem que marcar na cabeça do ouvinte aquilo ali. Veja bem, a plástica, ela é contínua. Eu falei aqui, né, o que tem dentro de aproximadamente 20 minutos, mas os outros 20 minutos é outra situação, os outros 20 é outra situação, né? Mas igual. Agora, pode ser que tenha algum quadro. Pode ser que aqui tenha um quadro dentro dos 20 minutos de saudade, no outro pode ter um quadro de dupla, uma música sendo tocada por duas pessoas diferentes. Então, vamos dizer assim, Roberto Carlos canta uma música e Gal Costa canta a mesma música. Então, pode dar o nome para isso aí, tá?
Tudo isso pode ser feito, né? Depois tem um outro quadro no terceiro bloco, né? Há muito tempo atrás eu tinha um quadro que era dentro de 20 minutos que chamava Play Hack, tá? Então era um momento que a pessoa gravar a música, Play Hack. Você vai agora gravar a sua música, né? Aí a pessoa gravava, só que hoje esse quadro já não tem como existir mais, né? Porque como que vai ter quem que tem em casa um gravador no rádio para ficar gravando, né? E nós estamos falando também do quê? Da rádio web, né? Da rádio web. Eu quero falar do repórter que entra ao vivo da rua. Tem um tempo para ele entrar. Ele é um profissional que está entrando da rua, tá? Ao vivo, e pode até conversar com o locutor que está fazendo o jornal, o jornalista que está ali apresentando o jornal, tá? Mas tem também o caso do ouvinte. O ouvinte quer também ajudar, o ouvinte quer fazer uma reclamação. Olha, agora eu falo somente com as rádios profissionais, rádios que são dirigidas por profissionais, onde trabalham-se profissionais. Nunca se deve colocar um ouvinte ao vivo em um jornal. Gente, isso mata o jornalismo. Imagine se for ficar conversando com o ouvinte. Ah, mas isso não existe. Quando o ouvinte quer fazer uma reclamação, tem que ser passado para ele um WhatsApp da emissora, onde dentro de um tempo ele vai fazer a reclamação. Então vai ser gravado. Daí alguém vai ouvir aquilo ali na mesma hora e falar, pode ir para o ar. Né? Está comentando, por exemplo, que a rua tal está sem asfalto. Já pensou uma pessoa entrar no ar? Gente, ele não tem equilíbrio. A gente fica nervoso quando a pessoa popular ela fica nervosa ao entrar no ar. Ela pode falar coisas ali que não tem condições de ir para o ar. Mas ela pode mandar um WhatsApp e quem está ali, né, vai ouvir e falar assim, bom, esse aqui pode ir para o ar, esse não pode ir para o ar, tá? Veja só, eu dei uma demonstração aqui da rádio web com uma programação viva, com uma programação ao vivo, tá? Mas se você não tiver condições de ter pessoas ao vivo fazendo isto, tudo que eu falei pode ser gravado também e programado no playlist do seu computador. Tudo. E quem está ouvindo vai pensar que tem algum locutor ali falando, mas não tem. É tudo gravação. É tudo gravação e foi tudo montado. Então vai ter uma pessoa somente que vai ficar ali programando, fazendo a programação, por exemplo, para as 4 horas que virão. Então aquelas 4 horas virão, ali está prontinha a programação, né? Aí ele vai fazer, já dá outras 4 horas e assim por diante. E todo mundo vai pensar assim, puxa, que bacana, rádio ao vivo, né? Não é rádio ao vivo. É uma rádio que está tudo gravado, mas parece que é ao vivo. E veja bem vocês, existem grandes emissoras de rádio, FM, que você está pensando que tem um ouvinte no estúdio, mas não tem. Não tem locutor no estúdio, tá? É gravação, tá? Gente, falei mais um pouquinho hoje sobre rádio, tá? Eu prometi que toda segunda, quarta e sexta eu ia fazer um novo vídeo. E esse é o vídeo, então, de hoje, tá? E eu quero que você se inscreva nesse canal, toque seu sininho, fale para os seus ouvintes. Você que trabalha com rádio, passa esse vídeo para seus colegas. Se você quiser falar comigo, estou à disposição nesse telefone para tirar suas dúvidas e deixar a sua rádio profissional. Vamos fazer uma coisa, vamos deixar as rádios web, todas elas profissionais, tá? Todas elas profissionais. Agora, você que é proprietário de uma rádio web, que tem um tempo, por exemplo, todo dia de 1 hora de fazer uma programação ao vivo, faça também. Faça um jornal, tá?
faça o esporte, faça o policial, faça uma parte ao vivo também. Mas tem um detalhe, tudo que acontecer na segunda tem que acontecer na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Sábado é diferente, que também é diferente do domingo. Amigos, até o próximo vídeo. Um abraço de Daniel Pereira. Tchau!